Declaro abertos os trabalhos. Nós vamos ouvir agora a Secretaria da Fazenda. Em cumprimento ao disposto do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de discussão e apreciação dos projetos de lei 179/24, 180/2024, 181/2024, que tratam, respectivamente, do orçamento do ano de 2025, da revisão do Plano Plurianual 22-25, ano base 25, e da revisão da LDO, ano base 2025. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Estão presentes o senhor Guilherme Costa Moreira, diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário, ao qual eu convido para fazer parte da mesa. Fábio Pavão, diretor do Departamento de Despesa, também convido para fazer parte da mesa. José Wilker Guimarães, Departamento de Planejamento Orçamentário, por favor. Analice Cardoso, Departamento de Planejamento e Orçamento, por favor. Analice. Daiane Mendes, agente de orçamento da Secretaria da Fazenda. O gestor convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos senhores vereadores, caso não queiram, por 10 minutos, e aos demais interessados por 5 minutos. As inscrições somente serão aceitas durante a audiência, durante a explanação feita pelo funcionário da Secretaria da Fazenda. As inscrições, os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente por meio da plataforma E-Democracia. E-Democracia, e as perguntas serão respondidas posteriormente pela equipe técnica. Eu vou passar a palavra. Guilherme vai fazer a explanação? Posso passar direto, então? Guilherme, pode ser? Sim. Vamos lá, então? Uma boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, seus assessores, caros colegas e todos que nos acompanham de forma presencial ou remota. Mais uma vez, vimos aqui para apresentar o projeto de lei do orçamento de 2025. Guilherme, só um segundinho. Presentes os vereadores Sandra Gileno, vereadora, Gilvan Passos, Carlinda Tinoco, o Arinaldo representando o vereador Maurício Brinquinho. Por favor, desculpa. Vamos trazer aqui a revisão do PPA, que vai decorrer naturalmente da atualização dos valores que a gente traz na LOA para 2025. Da mesma forma, a revisão da LDO, recentemente apresentada, e o projeto de lei da Lei Orçamentária para 2025, propriamente dito. Só para a gente esclarecer e facilitar para quem não está no assunto com tanta frequência quanto nós, o PPA é aquela peça orçamentária que vai propor o orçamento de médio prazo, um plano de 4 anos, que nesse mandato se iniciou lá em 2022 e vai terminar em 2025. Então, termina o mandato do prefeito atual esse ano, mas ele ainda monta o orçamento do ano seguinte. A LDO, que tem sua vocação principal, a vocação fiscal, ela vai definir metas físicas e fiscais, como a gente veio apresentar aqui anteriormente, e a LOA, com a sua vocação principal sendo a função de alocação. Então, a LOA vai figurar bem o que é o orçamento, distribuindo o recurso entre as pastas e seus programas e ações do PPA, e tudo aquilo que a gente espera ver no orçamento se materializa aqui na LOA. A gente tem uma alteração interessante no orçamento desse ano, que é a introdução das emendas individuais. Por meio de uma alteração na lei orgânica do município recente, agora de agosto de 2024, foram adicionados os parágrafos 8º ao 15º, no artigo 327, e o parágrafo 8º vai dizer que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. Então, a receita corrente líquida de 2023 foi de 5,4 bi, 1,2% desse valor dão 65 milhões, e aí, a seguir, nos parágrafos seguintes, a gente vai ter que
metade desse valor deve necessariamente ser aplicado em saúde e a outra metade fica livre para os demais fins. Então, vamos ter 32,7 milhões que os vereadores deverão indicar em emendas destinadas à saúde e os outros 32,7 milhões vão ficar livres. Então, essa é a maior inovação que a gente vai ter nesse momento no orçamento municipal. Entrando no projeto de lei da LOA de 2025, e aí, quando eu apresentar os anexos aqui, eles já vão contemplar as atualizações também da LDO e do PPA. É um projeto de lei que textualmente é curto, ele vem só com 11 artigos, mas é bastante extenso em seus anexos, ele vem com 41 anexos. Por conta da forma que a gente montou as audiências, e a gente vai ter audiências temáticas de educação, de saúde, e uma para cada outra secretaria restante, eu vou me limitar aqui a não entrar na minúcia desses que vão ser abordados nas audiências temáticas, eu vou ficar aqui com aqueles anexos de caráter geral e aqueles que estão diretamente relacionados ao orçamento da Secretaria da Fazenda. Sem prejuízo de, sendo necessário, havendo perguntas, a gente pode falar de todos eles sem problema algum. É que, sendo de cada uma das secretarias, a pessoa mais apta a responder vai ser, geralmente, o ordenador da pasta. Então, aqui eu elenquei os anexos em que eu não vou abordar na apresentação, mas que, sendo necessário e havendo interesse, a gente pode falar ao final. Então, vão ser todos esses que vão falar de natureza de despesa, despesas por órgão. Todos esses eu vou abordar somente no que se refere à Secretaria da Fazenda, mas poderemos falar a seguir, se for necessário. Entrando no anexo 1, a metodologia das estimativas de receitas e premissas de cálculo para o exercício de 2024, a gente vai ver aqui os índices que foram utilizados na estimativa da receita. O orçamento municipal nasce na estimativa de receita. E aí, como base para 2024, a gente usou o PIB, o IPCA, o PIB de serviço, que aqui é muito importante. Guarulhos é uma cidade com vocação de serviço, a maior parte do seu PIB provém do setor de serviços, então medir o crescimento da cidade é muito mais eficiente e preciso pelo PIB de serviço. Os índices de participação, que a gente considera estável aqui para o ICMS num futuro próximo, apesar dele ter crescido nos últimos anos, a projeção é de que ele se mantenha estável nos anos seguintes. E dentro dessas premissas, fizemos as nossas previsões de receita. Esse ano, eu fiz essa mesma fala na apresentação da LDO, mas eu acho importante fazê-la de novo. Esse ano tem o diferencial de montarmos um orçamento que vai ser executado por outra administração. E esse simples fato requer muito respeito e responsabilidade. Respeito com a população, mantendo a continuidade de tudo aquilo que foi começado, responsabilidade em entregar para um próximo gestor um orçamento que seja perfeitamente execuível. E dentro dessas premissas, a gente faz uma previsão de receita para 2025 bastante ajustada, com o pé no chão. Então, sem correr riscos, para que esse orçamento que é entregue seja um orçamento cauteloso, que não vai colocar em riscos uma administração recém-chegada. Então, a gente vê aqui, ainda no anexo 1, por que da necessidade da gente trazer esse anexo 1? Para a gente mostrar as nossas metas em relação ao que foi ao passado e o que será no futuro na nossa projeção. Então, a gente vai ver desde 2021 uma evolução de receitas totais que vai lá de 4,9 bi, 5,7, 6,1, 7,5 e para 2025 a previsão de 6,9 bi. Mais à frente a gente vai detalhar um pouco mais esses números e entender um pouco do porquê essa diferença para menor de 25 em relação a 24. Mas já chama a atenção, ali na terceira linha, receitas de capital. A gente vê em 2024 718 milhões, e aí o que estão aqui dentro dessas receitas de capital? Principalmente aqueles empréstimos tomados, sejam eles os do Baquerivu, sejam os do Desenvolve São Paulo, Finisa, todo esse recurso usado no asfaltamento de ruas, que ingressaram nesse ano de 2024, uma parte deles continua ingressando ainda no próximo ano, mas em volume bastante menor. Então, isso aí já explica bastante da diferença de um ano para o outro. Só nessa diferença aí já são quase 500 milhões. No anexo 2, a gente vai trazer as metas fiscais anuais,
E aqui a gente vai trazer uma receita total prevista de 6,6 bi, sendo delas receitas primárias de 6,3, as despesas primárias de 6,5. A meta de resultado primário vai ser a diferença das despesas primárias para as receitas primárias, 234 milhões negativos. O resultado nominal, que mede na prática a variação do endividamento público, da ordem de 244 milhões, a meta proposta, e uma dívida consolidada líquida como meta de 2,4 bi. O anexo 3 traz as estimativas de compensação de renúncia de receita. Eu agrupei aqui, são várias renúncias de receitas, todos aqueles incentivos e benefícios concedidos por meio de leis específicas. Eu agrupo aqui os maiores em ordem decrescente, ao final as demais renúncias. Lá no projeto de lei a gente tem esse anexo completo, a gente pode conferir lá cada um desses, com a lei que deu origem e o regramento específico. Anexo 4, demonstrativo resumido do orçamento da Seguridade Social do município. O que é o orçamento da Seguridade? É todo aquele orçamento de previdência, o orçamento destinado à assistência social e destinado à saúde. A gente vai ver aqui, no quadro de cima, as despesas com Seguridade Social, somando 2,4 bi, sendo 1,1 em previdência, 64 milhões para assistência social e 1,2 bi para saúde. Quando a gente olha para as receitas, e o que são as receitas de Seguridade Social? São aquelas vinculadas à Seguridade Social por lei. Por exemplo, o mínimo constitucional de 15% da saúde. A gente vai ver que a receita de Seguridade Social é apenas de 1,5 bi. Ou seja, a gente tem muito mais despesas com Seguridade Social com receita. Isso vai significar o quê? Que a gente vai ter que empregar recurso próprio de aplicação geral na Seguridade Social. O anexo 5, o sumário geral de receitas por fontes e despesas por função. No primeiro quadro aqui, nessa primeira tela, eu vou apresentar as receitas. E a gente vai mostrar aqui receitas correntes, que elas vão se dividir em impostos e taxas, e aí a gente vai ter aqui um IPTU e um ITBI, por exemplo, contribuições, onde a gente vai ter uma COSIP, receita patrimonial, em sua grande maioria, as rentabilidades de aplicação financeira, a gente vai ter receitas de serviços, transferências correntes, as nossas maiores receitas previstas, que vão estar aqui principalmente o ICMS e o IPVA, e outras receitas correntes. Temos as receitas correntes intra, as receitas de capital, e aí vou chamar a atenção para as operações de crédito, 219 milhões, e as transferências de capital, 56. Ali nas operações de crédito vão estar aqueles empréstimos de Desenvolve São Paulo, Finisa e CAF, o que tem previsto para o próximo ano, e transferências de capital, a maior delas aqui que a gente tem é o repasse do FUNSAI. Agora, na parte das despesas, e aqui estão agrupadas por função de governo, vou chamar a atenção primeiro para a função número 4, administração, 1,1 bi, função 10, saúde, 1,4 bi, função 12, educação, 1,6 bi, e aí urbanismo, 680 milhões, transporte, 170 milhões, encargos especiais, 484 milhões e reserva de contingência, 494 milhões. Nessa reserva aqui de contingência está contemplado tanto a do IPREF, que é bastante grande, quanto a da Prefeitura, que é em volume bem menor. Anexos de 6 a 9, agrupei aqui porque eles tratam de mesmo tema, o demonstrativo de receitas e despesas segundo as categorias econômicas, e aí eu agrupei o geral, da Câmara, Prefeitura e IPREF. A gente vai separar as nossas despesas correntes em despesas com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Já as despesas de capital, a gente enumera elas em investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. E aí a gente vai chamar a atenção aqui, lá na Prefeitura, o gasto com folha de pagamento, pessoal e encargos, da ordem de 2,2 bi. Outras despesas correntes, que são todas aquelas despesas contratuais de manutenção, da ordem de 2,9 bi. Os investimentos, de 490 milhões. E a amortização de dívida, da ordem de 50 milhões. O anexo 10 é o quadro demonstrativo da receita por fonte respectiva legislação. Nesse quadro, é um anexo bastante extenso, ele vai trazer todas as rubricas de receita do município com a respectiva legislação que o criou e o seu regulamento.
Anexos 11 a 13, orçamento da Receita. Aqui eu trouxe as principais rubricas. Ele vai trazer as rubricas consolidadas, as somente da Prefeitura e as do IPREF. Eu trouxe um quadro resumido, podemos detalhar se for necessário. Mas a principal receita estimada para 2025, o ICMS, como já é padrão, da ordem de 2 bi. Em segundo lugar, o ISS-QN, que vem com um aumento muito expressivo. Se a gente lembrar que há 4 anos atrás, ele passava pouco dos 500 milhões ano. A gente atinge, já em 2024, a gente vai superar a marca de 1 bi, e é esperado que esse movimento se mantenha no ano seguinte. Então, é um movimento bastante interessante do ISS-QN, que vem reagindo bastante forte nos últimos 2 anos. O IPTU, estimado em 770 milhões, e assim por diante, somando os 6,9 bi. O anexo 14, o demonstrativos de receitas orçamentárias fiscal e da Seguridade Social. Então, ele vai trazer toda aquela informação de receita, como tínhamos no relatório anterior, só que nesse relatório ele vai separar para mim o que é fiscal e o que é seguridade. Por exemplo, ali na rubrica do IPTU, aquela primeira linha abaixo do imposto sobre o patrimônio, ele vai ter aquela separação dos 15% de saúde, por exemplo. Então, sobre o valor total do IPTU, dos 772 milhões, 15%, que são 115 milhões para a Seguridade, aquele destinado à saúde, e o restante, que fica como orçamento fiscal. Assim, ele vai fazer para todas as outras rubricas de receita do município. No anexo 15, a tabela explicativa da evolução da receita e da despesa, ele vai mostrar para mim tudo aquilo que eu executei nos anos anteriores e o que eu tenho previsto para o ano corrente e para o próximo, seja de receitas ou despesas. Então, a gente vai ver uma receita executada evoluindo em 2021 de 4,9 bi, indo para 5,7, 6,1, prevista 7,5 para 2024 e prevista 6,9 para 2025. Quando a gente olha para as despesas, sempre menores que as receitas, naturalmente limitadas pelas receitas. Então, 4,6 bi em 2021 para 5,3, 6,0, limitado ao mesmo valor previsto para 2024 e na previsão de 2025 da mesma forma. Pulando agora para o anexo 24, ele vai trazer a atuação dos órgãos e unidades orçamentárias. É um anexo extenso também, onde ele vai trazer aqui a descrição de quais são as atribuições de todos os órgãos, todas as secretarias e coordenadorias do município. Trouxe aqui como exemplo da Fazenda, e lá vão ter todos os demais. Anexo 25, a demonstração da aplicação do mínimo constitucional de 25% na educação. Então, a gente apresenta aqui as nossas receitas de impostos, aquelas sobre as quais incidem os 25%. Então, as transferências da União, as transferências do Estado e as receitas municipais, somando um total de 5 bilhões, 25% desse valor, 1,263 milhões, 1 bilhão 263 milhões, que é o que destinamos à educação. O anexo 26, a demonstração dos 15% da saúde. Aqui, mais uma vez, a receita de impostos, com 5 bilhões. Os 15% somariam 751 milhões, 758 milhões. No entanto, o que a gente, de fato, destinou para a Secretaria da Saúde em 2025 é algo em torno de 1,085 bi, ou seja, significaria 21,48% do orçamento aplicado em saúde, muito além do mínimo de 15%. Aqui, essa despesa não é toda a despesa da saúde, porque tem aquelas despesas que não entram no cômputo dos 15%. O anexo 39 vai trazer a dívida fundada do município, a dívida de longo prazo. Então, aqui, agrupei lá, elas estão individualizadas em cada um dos, por exemplo, pró-moradia, que são vários contratos, pró-transporte, que são vários contratos. Aqui, fiz de forma agrupada. E aí a gente tem a nossa maior dívida hoje, são os precatórios. A dívida do Desenvolve São Paulo. Então, a gente vê que, naturalmente, vamos pagando ao longo dos anos, essa dívida vai decrescendo. Dívida com INSS parcelado lá em 2017, de anos anteriores. Então, a gente tem 4 parcelamentos hoje de INSS de anos anteriores. Um deles termina em 2025, os demais ainda vão um pouco mais longe, né? Todos esses parcelamentos feitos em 2017. E dívidas do saneamento para todos também chama a atenção, da ordem de 370 milhões para 2025.
No anexo 40, a dívida flutuante, ou seja, a dívida de curto prazo, ou seja, os restos a pagar. A gente vê esse número flutuando em torno dos 400 milhões, historicamente. Então, vem aqui uma tabela histórica que vem de 2014 a 2024. Em 31 de julho de 2024, esse número já vinha no seu valor bastante abaixo dos demais, na ordem de 99 milhões de reais. Anexo 41, a projeção da dívida e dos ativos para os anos seguintes. Então, a gente traz um histórico aqui desde 2019, da dívida fundada e dos precatórios, que somados são a dívida consolidada do município. Então, para 2025, a expectativa de uma dívida fundada de 2 bi e de precatórios da ordem de 1,1. Efetuadas as deduções, a gente vai chegar na dívida fiscal líquida, né? E essas deduções seriam os ativos disponíveis, e os restos a pagar e haveres financeiros. A gente entra, por fim, agora, no orçamento da despesa, naquilo que concerne a Secretaria da Fazenda. Então, sob supervisão da Secretaria da Fazenda hoje, a gente tem o orçamento da própria Secretaria da Fazenda e o orçamento dos encargos gerais do município. A Secretaria da Fazenda com a previsão de 24 milhões no seu orçamento para 2025 e os encargos gerais do município na ordem de 482 milhões. Falando do orçamento da Secretaria da Fazenda, ele tem no seu PPA um único programa, o Programa 0061, Gestão Orçamentária e Financeira e Fiscal. A gente vem com um histórico de valores do que foi previsto na LOA em cada um desses anos e o que está previsto para 2025, os 24 milhões. Quando a gente olha para esse programa 61, a gente vê que ele tem duas ações. A ação 2180, Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil, que é onde estão alocados todos aqueles contratos finalísticos da Secretaria. Então, a gente tem aqui contratos de informática, contratos com banco para recebimento de tributos, contrato com correio para envio de cobranças e todos os outros que são necessários no dia a dia da Secretaria. E na ação 2181, manutenção da Secretaria da Fazenda, essa é uma ação destinada à manutenção da Secretaria, que a gente vai ter aluguel, manutenção de elevadores e tudo isso que está relacionado à manutenção da Secretaria da Fazenda. Nos encargos gerais, a gente tem aqui, mais uma vez, um único programa, o Programa 0063, Gestão Administrativa Operacional sob supervisão da Fazenda, com o histórico do que foi destinado de orçamento em cada um desses exercícios e a previsão para 2025. Quando a gente abre esse programa, a gente vai ver que ele conta com 8 ações, e essas ações vão ser a ação 0005, amortização e financiamento da dívida contratual. Dívida contratual são todos esses empréstimos contratados. Então, quando a gente vai pagar aqui a amortização deles, entra nessa ação 109 milhões. 006, amortização de encargos e financiamento da dívida contratual externa. Dívida contratual externa é a do CAF. A gente toma esse recurso de um órgão de fora do país, então uma dívida contratual externa, 6,7 milhões previstos para 2025. Ação 0007, encargos de refinanciamento da dívida, um valor só de 2 mil, um valor simbólico, nesse momento não tem previsão de despesa. Encargos, restituições e indenizações, dentro dessa ação, a 0008, a gente vai ter aqui, por exemplo, pensões judiciais, inicialmente consignado no orçamento, R$ 200 mil. 0009, integralização de capital, valor simbólico também. Aqui ficavam alocadas aquelas despesas de aumento de capital com a Proguaru. Agora, com o CNPJ encerrado, qualquer dívida que venha a aparecer, ou alguma dívida judicial que venha a aparecer ainda da Proguaru, já é diretamente direcionada à Prefeitura. Então, esse recurso não vai mais ser transferido para o IPREF, até porque o CNPJ já está inativo. Então, essa ação perde a utilidade nesse momento. Ação 00010, sentenças judiciais, aqui os precatórios, 289 milhões previstos para 2025. 0011, sentenças judiciais requisitórios de pequeno valor, são os RPVs, aquelas sentenças judiciais com valor igual ou menor a 30 salários mínimos, que vem para cumprimento imediato, da ordem de 14 milhões. Ação 2186, obrigações contributivas diversas, aqui a gente tem o PASEP, o recolhimento da contribuição ao PASEP, somando 62,9 milhões para 2025. Era o que tínhamos a apresentar. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer dúvida que permaneça.
Agradecer o Guilherme pela explanação. Está presente o Jonas, que é assessor do vereador Jaime Júnior também. Obrigado pela presença. Estão abertas as palavras. Quem quiser fazer uso. Vereadores. Gilvan Passos, por favor. Senhor presidente, vereador Geraldo Celestino, teu nome quero também estar cumprimentando a vereadora Sandra Gileno, vereadora Carlinda, e em seu nome, em nome do Guilherme, cumprimentar todos os integrantes da mesa, bem todos como os colaboradores da Secretaria da Fazenda e a todos os presentes e aqueles que também nos acompanham aí pela TV Câmara. Guilherme, primeiro, gostei do seu pronunciamento quando vocês fazem um balanço para a próxima administração, com a preocupação com o recurso de não deixar uma situação insustentável. Então, algumas perguntas. O débito que entra, essa gestão para a próxima, a dívida é de 2 bi? Fora os precatórios, né? Fora os precatórios, precatório 1 e pouco. Respondo já, vereador? Prefere que eu responda ao final? Se o presidente deixar só responder essa, presidente, pode, que aí depois eu continuo? Por favor, por favor. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje a dívida gira em torno disso, a dívida contratual. E aqui, só fazendo um histórico, até por ser essa a última apresentação que vimos dentro desse governo, quando o governo Guti assume, lá em 2017, o endividamento do município, o oficial do município, que aqui vou deixar consignado, difere do valor que o Tribunal de Contas apontava naquele momento. O Tribunal de Contas apontava 167% da receita corrente líquida, a dívida do município. Ou seja, o município devia mais do que uma receita inteira, a receita inteira de um ano. Isso incluso o que devia, por exemplo, o SAI na época? Isso, toda a dívida, consolidada então, do município. Tá, porque aí, sim, porque aí quando você tira isso a partir do momento que a Sabesp assume o SAI, isso cai para quanto, Gabriel? Então, vamos lá. Aí, lá em 2017, essa dívida, segundo o Tribunal de Contas, no relatório de contas de 2016, essa dívida de 167% da receita corrente líquida. No relatório do município, 106% da receita corrente líquida, ainda mais do que a receita de um ano inteiro. E essa dívida vem persistentemente caindo, porque ela foi renegociada, porque foi feito esses parcelamentos do INSS, mas ela foi sendo cumprida, paga rigorosamente, precatórios sendo pagos rigorosamente. Então, a gente vai ver que em nenhum ano essa dívida aumenta, ela sempre cai percentualmente em relação à receita. Tem a grande queda de 2018 para 2019, com o encerramento do SAAI, o repactuamento dessa dívida para 40 anos lá com a Sabesp, e aí ela sendo findada ao final do contrato. Então, tem esse grande salto, mas, para além desse grande salto, o que a gente viu foi um decréscimo constante desse endividamento. Tanto que, nesse momento, quando a gente olha em percentual da receita, a gente está no mínimo histórico do município. Desde que é medido dessa forma, pela lei de responsabilidade, é o mínimo histórico de endividamento do município. Então, o município é entregue, nesse momento, com uma dívida muito menor do que a que foi assumida. Bom, obrigado pela explicação. Parabenizar o prefeito Guti por todo o empenho, pela correria, pela responsabilidade que ele tem feito, e com a equipe técnica da Fazenda. Essa a gente tem que parabenizar. Mas, com essa preocupação do pagamento, de diminuir a dívida, é do seu conhecimento que, por exemplo, a Secretaria, a SAR, ela suspendeu
todos os contratos dela por falta de pagamento? Então, por exemplo, hoje a varreção de ruas da nossa cidade, suspenso. A empresa que cuida tapa-valas, suspenso. Todo o serviço que a Secretaria faz, ali de limpezas de praça, enfim, que os contratos foram suspensos por falta de pagamento? Vamos lá, eu não vou me furtar de abordar o assunto pagamentos, eu não vou falar especificamente desses contratos da SAR, porque eu acho que a pessoa mais apta a responder seja o próprio ordenador da pasta, então talvez na audiência específica ele vá falar do caso específico da SAR. Eu vou dar uma resposta geral com relação a atraso de pagamentos aqui. O ano de 2023 foi um ano, em relação a receitas, que gerou um choque grande para o município. A gente vinha de um ano de 2022, que foi um ano de receitas muito boas, em que a gente superou a previsão da LOA, tinha um otimismo com a economia do país no geral e também com a economia guarulhense. Então, quando foi montado o orçamento de 2023, montado num momento de otimismo, com a previsão num momento otimista. Mas a realidade que se consolidou em 2023 foi uma realidade que não era aquela que a gente previmos. A gente viu o ICMS performando muito mal. Então, por exemplo, só no ICMS a gente perdeu 400 milhões em cima da previsão inicial. Isso fez com que a gente encerrasse o ano de 2023 trazendo um passivo grande para 2024. E isso comprometeu o andamento ideal do exercício. Sendo um ano eleitoral, já é um ano complicado por natureza, sendo um ano de encerramento de mandato, é um ano complicado por natureza, mas trazer esse passivo de 2023 ocasionado por essa queda de receitas, e aí o ICMS não está nada na nossa mão. A gente vê, por exemplo, um ISS que está na nossa mão, mas que dobrando nos últimos anos a arrecadação. Se a gente pegar de 2021 para cá, só o ISS-QN ele aumenta 150% do seu valor anual. Então, é expressivo. Mas essa queda de 2023, principalmente pelo ICMS, um tributo que a gente estima ele em 2 bi, qualquer variação nele é uma variação grande. Então, isso fez com que a gente trouxesse um passivo de 2023, que deixou a gente em situação difícil. Somado a isso, esse ano a gente fez algo que a gente nunca tinha feito, que é fazer aporte de recurso próprio para a educação. E por quê? O governo federal reduziu os valores do QESE, da Cota Salário Educação, que eram recursos que geralmente a gente destinava aqui para uniforme, para aquele leite que as crianças levam para casa. E com essa queda de 54%, 56%, fez com que a gente tivesse que, para não parar nenhum desses programas, que para não desassistir as crianças na educação, tivéssemos que aportar recursos na Secretaria de Educação. Isso é quase que algo histórico, porque é uma secretaria que sempre foi chamada de primo rico, que nunca precisou de ajuda externa, e esse ano precisou. Então, quando a gente faz isso, a gente também causa um desequilíbrio nos nossos cofres. Quando a gente paga o uniforme é pago lá no começo do ano. Então, é um desembolso grande, num momento muito cedo no exercício, e deixa a gente com o caixa bastante comprometido. Então, esses dois fatores juntos trazem, sim, um problema para nós de caixa, que pode culminar com isso que o senhor narrou da SAR, pode ser a única explicação ou não, mas explica em boa parte o problema de pagamentos que a gente viveu até aqui. Isso é muito interessante, essa informação, e, lógico, eu tenho da educação, mas como a educação é a próxima pasta, eu vou fazer direto ao secretário, até porque o senhor citou sobre o uniforme, mas o senhor cita o pagamento foi feito... Qual foi a última vez que foi pago? O senhor se lembra? Mas se não se lembrar, por quê? Não sei dizer. Porque não foi feito. Não sei, no detalhe não sei dizer. Inclusive, para o próximo ano, não sei se o uniforme é exatamente. O secretário vai poder te explicar o caso do QESE com mais detalhes e mais precisão do que... Teremos problemas aí com o uniforme. Mas essa informação que o senhor dá é muito interessante. Eu até gostaria de sugerir ao presidente, o vereador Geraldo Celestino, que essa informação ela é muito importante, senhor presidente, que o senhor fizesse um questionamento via essa comissão, dessa audiência, exatamente para nós sabermos quanto caiu, o que caiu, quanto foi arrecadado, para até a gente poder, com os números que foram aprovados na passada, a gente comparar, porque a gente vê o esforço dos técnicos, a gente vê a explicação do Gabriel, que é muito boa, porque, às vezes, quando as pessoas questionar qualquer vereador,
aqui desta casa, ou uma vereadora, nós vamos saber responder. Nós vamos poder fazer a defesa da secretaria. Porque quando a gente questiona aos secretários, e volto a dizer, viu, Gabriel, nada contra você que está aqui, ou qualquer outro... Guilherme, perdão, porque não sei por que Gabriel aqui. Viu, Guilherme? Me perdoe a falha aqui, Guilherme. Vai, Corinthians. Dizer, Guilherme, desculpa a brincadeira, nada contra vocês que estão aqui, que vieram fazer essa prestação de contas, apresentar muito bem, por sinal, né? Mas há um desencontro muito grande. Quando você vai numa pasta, a secretaria diz, olha, infelizmente não é mais com a gente, é com a Fazenda. Só que a Fazenda também sabe que o recurso não tem. E você diz, olha, nós tínhamos uma previsão, 2023, vem uma pandemia, cai isso, cai aquilo, tudo isso nós entendemos. E isso é interessante para nós entendermos, até para defender nesta casa, quando somos questionados, ou quando é feito algum pronunciamento, e até para as pessoas, para os eleitores que nos param na rua. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, se for possível, fazer esse pedido, para que a gente possa comparar os números, para que a gente possa sentar com a nossa assessoria técnica e comparar os números do que entrou, do que saiu. É muito grave, principalmente a educação, tudo é. Né? Hoje, a saúde também vai ser outro dia, mas eu estou ali no meu WhatsApp, ali, pessoas que não estão fazendo cirurgia, por exemplo, Guilherme, no HMU, porque a empresa lá não recebe. Então, são esses tipos de coisas, e quando a gente tem essa oportunidade de estarmos aqui com o pessoal da Fazenda, e vou dizer algo aqui que entristece muito essa casa do secretário Ibrahim não está aqui para responder todas essas perguntas. Não que a sua explicação não é boa, pelo contrário, mas, infelizmente, você também tem os seus limites. Então, presidente, eu gostaria muito que viesse para essa casa detalhada o que foi arrecadado, o que entrou, qual foi a queda, qual era o orçamento previsto em tudo, para que a gente possa comparar tecnicamente e depois tomar as devidas providências cabíveis, sabendo que o prefeito Guti sempre se empenhou, desde o seu primeiro dia de mandato, para honrar todos os seus compromissos, em cumprir, e hoje o que a gente está vendo, infelizmente, é muito triste. Eu imagino o jeito que ele deve estar preocupado com tudo isso, e o que nós queremos é ajudar. Obrigado, senhor presidente. Agradecer ao vereador Gilvan. Gilvan, eu pediria a Vossa Excelência que formulasse por escrito a pergunta, que a comissão encaminhará aí ao secretário da Fazenda. Aurinaldo, por favor. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar mais uma vez o vereador Geraldo Celestino, presidente da comissão, vereador Gilvan Passo, vereadora Carlinda Tinoco, vereadora Sandra Gileno, cumprimentar o Guilherme, que não é Gabriel, e não bota fogo, não, por favor. E dos demais funcionários da Secretaria da Fazenda. Bom, Guilherme, o questionamento do Gilvan já foi sucinto aqui. E os números apresentados, sabe como é que é? Teríamos que debruçar aqui um monte de tempo com vocês, dias informando, analisando com a gente, para a gente entender toda essa situação. Mas o meu questionamento é simples. É sobre o PIB de serviço, que você me pontuou lá, que ele teve uma redução, e aí a minha pergunta é, o quanto a redução do PIB de serviço influencia na redução do orçamento? Seria esse questionamento. E o segundo questionamento seria a questão do precatório. Você fez toda uma alusão de toda a situação da dívida, de pagamento e tal. Você tem uma previsão de pagamento de precatório para 2025 de 1.141 bilhões, né? E para 2026 um acréscimo de não conseguir fazer a porcentagem ali, mas foi para 1.538. O que eleva essa situação de precatório? Se você está pagando, reduzindo, por que se eleva isso? Seria o meu questionamento nesse momento, só isso. Obrigado.
Vamos lá, Ari, boas perguntas. Vamos começar aqui pelo PIB de serviço. Aquilo que eu apresentei ali são indicadores de PIB, né? Então, a gente vê a estimativa do PIB de serviço, e aqui, esse PIB de serviço, medido lá pelo Boletim Focus, é o PIB de serviço nacional. A medida do PIB municipal mesmo, ela vem bastante atrasada, né? A gente apura 2, 3 anos para trás. O que significa uma projeção de PIB de serviço menor, aqui em nível país, que é o quadro apresentado? Significa que o setor de serviço vai crescer, mas a expectativa é de que cresça em velocidade menor do que a anterior. Então, qual que é a influência do PIB na economia? Quando eu digo que, por exemplo, a minha receita de ISS-QN cresce, ela pode crescer por 3 fatores, basicamente aqui, sendo bem simplista. Ela pode crescer por um simples efeito inflacionário, de perda de valor do dinheiro. Então, esse efeito, eu tento traduzir ele aqui pelo IPCA, que vai calcular a minha inflação. A minha receita de ISS ela pode crescer porque o meu setor de serviços do município cresceu, ou seja, a minha base de contribuição está crescendo. Então, é isso que eu meço pelo PIB de serviço. Então, quando eu falo que um PIB de serviço é de 5%, eu estou esperando que o meu setor de serviço cresça 5%. Se ele vai crescer menos, é isso que eu estou vendo aqui. Ou ele pode crescer por maior eficiência do fisco, em arrecadar mais. Então, o PIB de serviço ele vai abordar exatamente isso, o crescimento do setor. Então, quando eu vejo que, por exemplo, deixa eu pegar o número aqui exato, PIB de serviço previsto para 2024, 2,4, é isso mesmo? 2,4, e para 2025, 1,9. Significa que a expectativa do Banco Central, que emite o Boletim Focus, é que o setor de serviço, no ano de 2025, cresça menos do que cresceu em 2024. Então, tudo isso a gente leva em consideração na hora de prever qual vai ser a nossa receita de serviço. Certo? Segunda pergunta, precatórios. Precatórios aqui, para a gente, é uma batalha infindável. A gente vai ver, se a gente pega um histórico de precatórios, a gente já deveu muito mais. A gente já deveu 2 bi em precatórios. E a gente vem incansavelmente pagando. A gente paga, para o próximo exercício, a gente vai pagar 5% da nossa receita corrente líquida em precatórios, isso vai dar 280 milhões. O estoque, hoje, é de 1 bi. Mas, ao mesmo tempo que eu pago, também tem as ações que estão acontecendo e eu perco. Por isso, eu pago, mas, ao mesmo tempo, esse estoque segue crescendo das novas ações que vão compondo esse estoque de precatórios. Então, de um lado, eu reduzo o estoque pagando e ele aumenta quando eu perco ações. Isso aí a gente vai considerar todas as ações que têm a possibilidade de serem perdidas no próximo exercício, e aí, se superar aquilo que é o montante que eu tenho previsto para pagar, o estoque naturalmente há de subir. Respondido? Mais alguma pergunta? Como não há mais pergunta, agradecer aqui a equipe da Secretaria da Fazenda, em nome do Guilherme. Cumprimento a todos, agradeço aí a sucinta apresentação do orçamento que está fazendo, falando da arrecadação do município, despesas, receita. Agradecer nossos vereadores presentes, assessoria, equipe da Câmara, equipe técnica. Nosso muito obrigado. Eu declaro encerrada a presente audiência e a próxima é a Secretaria da Educação. Obrigado a todos.